Pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais uma etapa do meu trabalho. Nesta sequência aqui, vou estar preparando o transformador que vai substituir o atual transformador aqui do meu inversor, transformador ao qual foi montado para teste da placa de circuito do inversor. E já tem vídeos aqui no canal, né, que eu mostro alguns detalhes sobre esse transformador, já os testes inicial do meu inversor. Então, este transformador, o atual, ele é um transformador 1.200 watts aproximadamente, e eu preciso de um transformador com capacidade bem acima disso, devido às minhas cargas que eu preciso trabalhar aqui, aproximadamente aí 3.000 watts. O inversor tem capacidade, de acordo com a especificação dele, para 6.000 watts. Então eu estou aqui com um material, né, que vai dar origem ao novo transformador. Vocês vão acompanhar aqui na sequência, ok? Então eu vou apresentar aqui o material que vai fazer parte do transformador. Para quem conhece, vai falar que isso aqui é um autotransformador. Para quem está acompanhando já o meu canal há algum tempo aí, que às vezes não conhece com detalhes alguns equipamentos, e realmente sim, isso aqui é um autotransformador. A questão é, como que eu vou usar um autotransformador para fazer um transformador para o inversor? Primeiramente, eu preciso de lâminas, que são essas lâminas, né, formato E. Aqui falta a lâmina no formato I, que fecha aqui a sequência. Vocês viram, né? Para quem já viu aí nos vídeos anteriores, eu mostro alguns detalhes ali. Então eu preciso dessas lâminas para montar o núcleo do transformador. Porém, eu tive dificuldade em encontrar essas lâminas. Portanto, eu achei mais barato e viável eu comprar o transformador. No caso aqui, um autotransformador, que saiu um custo-benefício bem melhor para mim, e ainda há a possibilidade de eu aproveitar o cobre que tem nele. Apesar que uma boa parte dos autotransformadores que vem hoje, os fios internos, né, os fios esmaltados que é utilizado para fazer as bobinas, é em alumínio. De acordo com o vendedor, de acordo com as características lá do Mercado Livre, esse autotransformador ele é enrolado com fio de cobre, que é o fio esmaltado, né? Esse tipo de fio aqui, ó. Ele tem uma camada isolante de esmalte, resistente a alta temperatura, né? Portanto, onde se formam as bobinas que vai no núcleo de ferro. Só que, como que eu vou utilizar? Esse é um autotransformador 220 para 110, é um autotransformador, de acordo com as características dele aqui, 10.000 watts. Não acredito que às vezes dá toda essa potência, mas vem como 10.000 watts. Esse material todo aqui, do jeito que ele está, pesa 15,7 quilos. Só para ter uma noção de tamanho do atual em relação a este material, por aqui dá para ver, ó, essas chapas são montadas nesse sentido. Olha a diferença de tamanho. Okay? Então vocês vão acompanhar, primeira mão, né, não sei se alguém já viu, desmontagem de um autotransformador para fabricar um transformador. Acredito que ninguém mostrou essa façanha, talvez, até hoje. Agora, qual a diferença de autotransformador para transformador? Primeiramente, é importante saber o que é autotransformador e o que é um transformador. Basicamente, vamos falar primeiramente de transformador. Transformador, precisamos de duas bobinas, uma bobina primária e uma bobina secundária. Como o próprio nome já diz, a bobina primária é onde irá receber a tensão, né, a qual desejamos transformar. E o secundário é a segunda bobina, é a segunda camada da bobina, sobrepõe a primeira, o primário, a bobina primária, é onde vamos tirar a tensão no valor desejado. Portanto, tem aqui um exemplo, uma bobina, praticamente é isso aqui, ó. É lógico que para cada transformador ou autotransformador tem o dimensionamento, tem um cálculo para dimensionar quantidade de espiras, né, que são essas voltas, em relação à bitola do fio, ok? Mas para entendermos o que é um transformador e um autotransformador, precisamos um pouco entender isso aqui. Praticamente a bobina primária, preciso de duas extremidades, duas pontas, é onde eu vou ligar a energia que eu pretendo transformar, ou para mais ou para menos o valor dela. No caso de um transformador, ele é 127 para 220 ou 220 para 127. No nosso caso, nós precisamos de um transformador para 12 volts, 24 volts ou 48 volts. Okay? Portanto, precisamos de um primário. O secundário, que é outra bobina, como eu disse,
quantidade de espiras e o bitola depende do dimensionamento. Portanto, eu tenho o primário, onde vai receber a energia a qual eu desejo transformar. Primeira camada, aí eu venho com a segunda bobina, sobreponho a primeira camada do primário e faço praticamente isso aqui. Primário e secundário. Tensão aonde eu vou alimentar o meu transformador, tensão que eu vou retirar de acordo com o que eu desejar. Ok? Então isso é um transformador. Posso ter um transformador também com um duplo primário. Eu posso ter um transformador dessa forma. 2 primários. 2 bobinas em paralelo, ou posso também fazer ela em série, que é ligar as 2 pontas desse jeito e continuo apenas com as 2 pontas. Tem uma bobina dupla com apenas 2 pontas. Aqui eu posso alimentar com 220. Ah, eu quero trabalhar em 127? Eu só pego, desmonto as pontas, volto de novo, paralelando as 2 pontas. Então, dessa forma, eu tenho o meu menor valor de tensão, unindo elas em série, eu tenho o maior valor de tensão. Do mesmo jeito, eu posso fazer no secundário. Posso ter um secundário também com 2 bobinas. Posso ter 2 valores de tensão diferentes. Depende da maneira que eu vou ligar. Portanto, e agora? Qual que é a diferença para autotransformador? Autotransformador, eu só tenho 3 pontas de fios. O que no transformador eu preciso de 4 pontas, igual vocês viram aqui, no autotransformador eu preciso apenas de 3 pontas de fio. Mas aí vocês vão falar que está vendo 4 pontas aqui, né? Realmente é verdade, tem 4 pontas aqui. Porém, uma dessas pontas é comum a essa outra ponta de cá. Ela é interligada dentro do transformador, no início da bobina. A base da bobina ela é dividida em 2 pontas, para um lado e para o outro. Senão o fio teria que passar aqui fora, e não é o ideal. Então, resumindo, eu tenho apenas 3 pontas em um autotransformador. Ok? Uma dessas pontas é interligada aqui dentro. Praticamente assim. Eu tenho aqui como se fosse o bobina do autotransformador. Eu tenho o início da bobina, onde eu tiro ponta para os 2 lados, vou fazer o enrolamento da bobina, vou chegar a um certo valor que, de acordo com os cálculos, vou puxar a ponta para fora, tirar a ponta, voltar com ela de novo, continuar enrolando e tirar a minha segunda saída. Então, praticamente, em autotransformador, eu não tenho praticamente uma bobina primária separado da bobina do secundário. Eu tenho apenas o secundário, que é o complemento da bobina primária. Portanto, quando eu energizo aqui com 110, eu tenho desse lado 220. Quando eu preciso tirar 110 de 220, eu ligo 220 aqui e tiro 110 aqui. É igual, por isso que chama autotransformador. Este é o lado 220. Eu tanto posso ligar aqui em 220, como eu posso tirar 220. Se eu ligo aqui 220, eu tiro aqui 110. Se eu ligo aqui 110, eu tiro 220 aqui. Por isso que chama-se autotransformador. Não tem lado aonde vai alimentar ou aonde vai tirar a tensão. Porque quando se faz o cálculo, eu vou denominar o conjunto todo. Todas as espiras denominadas para 220. A metade dela, a metade total das espiras, é onde vai ser o 110 ou 127. Porém, a base é isso aqui praticamente. Ó. Um desse fio é aqui e aqui. É a base, a primeira espira da bobina. Fiz as espiras, tirei um fio, voltei com ele, interligado, não separei, continuei bobinando e tirei o final, que é o 220. Maior tensão, mais quantidade de fios. Menor tensão, menos quantidade de fios. Na sequência, vamos estar desmontando. Vou mostrar isso aqui com mais detalhes quando eu for desmontar. Vou estar apresentando também o cálculo que eu uso para fazer a contagem das espiras, né? Que eu vou denominar quantas espiras que vai dar. Portanto, eu vou fazer o cálculo antes de eu desenrolar as bobinas, de eu desenrolar as espiras dessa bobina, para saber se o cálculo que foi utilizado para enrolar esse autotransformador vai ser praticamente, se vai ser o mesmo cálculo que eu utilizo, ok? Então na sequência vamos desmontar aqui, algum detalhe que faltou aqui eu mostro na sequência. O principal que eu preciso é o tamanho do núcleo, que é o tamanho aqui, ó. No caso esse aqui
76 milímetros, 76 milímetros, é o comprimento aqui, 7,6 centímetros, que no caso aquilo ali também foi 7 no comprimento. Portanto, o núcleo desse aqui me parece que é de 60 milímetros, que é essa placa, essa perna central é o dobro do tamanho das duas pernas laterais. Então, se eu tiver uma perna dessa daqui, eu já sei qual que é o tamanho do núcleo sem eu desmontar ele. Então, o núcleo aqui é o dobro do tamanho de uma perna. Quer dizer, a soma das duas pernas é o tamanho do núcleo. Então, esse aqui praticamente, o núcleo desse aqui foi 4,60. 44 milímetros, 4,40. 4 centímetros e 40 centésimos. Esse aqui me parece que dá 6. Então vamos desmontar ele para tirar essas diferenças. Vou deixar anotado, alguma dúvida eu vou deixar anotado para ficar mais esclarecido, ok? Este é o lado 127, dá para ver aí as características, né? 15.000 VA ou 10.000 watts, né? Porque tem um fator de rendimento dele. Este lado, tanto faz, eu posso alimentar ele em 127 ou 110, como eu posso tirar 110 ou 127. Este é o lado 220, também apresenta as mesmas características. Esse é o lado 220, eu tanto posso alimentar em 220, como eu também posso retirar 220, de acordo com o necessário. Vou estar soltando aqui os parafusos. Bom, agora eu vou tirar a medida da perna lateral, para a gente saber qual vai ser o diâmetro da perna principal, que vai ser o núcleo. 3 centímetros, ou 30 milímetros. Ok? E agora nós vamos medir o comprimento total de todas as chapas de ferro. Como eu tinha comentado, 77 para 78 milímetros aproximadamente. 7 centímetros, né? E 8 milímetros. Okay? Vamos fazer os cálculos e depois iremos desmontar ele. Pessoal, autotransformador ainda inteiro aqui, não desmontei. Com as informações colhidas anteriores aí, as medições, né, mais a minha fórmula utilizada, deu um total de 230 espiras para 220 volts, sendo a metade dessas espiras o lado 127, né, ou 110, que deve ser 115, que será a metade. Então no próximo vídeo vamos estar desmontando ele, fazendo a contagem das espiras, okay? Para o vídeo não ficar muito grande, então eu vou finalizar aqui essa primeira parte. E na segunda parte vai ficar o detalhe da fórmula, né, qual a bitola do fio que eu vou usar para o primário, para o secundário, e mais detalhes aí. Por hora, obrigado. Se está gostando, aguarda aí o próximo vídeo da sequência. Provavelmente vai dar aí uns 2 ou 3 vídeos aí para essa sequência, ok? Valeu, abraço para todos.